há mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu abandonei o Windows, quer dizer, foi gradualmente, abandonei o Windows. Para mim eu utilizo um Linux, literalmente para tudo o que eu faço. Quer dizer, há uma exceção, eu gosto de utilizar o Rufus para criar apenas do Windows, porque quando eu monto computadores eu instalo o Windows 99,9% das vezes, porque é para outra pessoa, não é para mim. E desde então eu fiz várias previsões, mas fiz 2 em específico, quero partilhar contigo, primeiro porque é engraçado, depois porque eu tinha razão, e terceiro porque se tu estiveres atento, tu vais aprender alguma coisa nova. Vamos lá, se tu achas que o macOS é para os hipsters com as contas em atraso e a aparência em dia, e o Linux é para os nerds cebosos com tics de stalker, é fácil, só te resta o Windows, I guess. Mas um computador com a esperança média de vida inferior a uma formiga e a potência de um reformado sem pastilha, tem direito a uma licençazinha OEM. E o teu PC todo potente precisa de uma licença retail que custa os olhos da cara. Vais aí o RCD Keys, compras lá a tua licença OEM, também tens direito, enfias para lá o código H25 e pumba, está a bombar, ó filho. E já agora podes também comprar aquelas versões do Office sem assinatura mensal, estás a ver? Ou não, olha, usa papel e caneta, que lá saber, ou caralho. Boas bandidos, uma das previsões que eu fiz, vê se eu não me esqueço de deixar aqui o vídeo, é que o Pinguim, o Linux, ia ser o sistema operativo estava-se a tornar o sistema operativo dos entusiastas, e eu tenho notado isso cada vez mais, um passinho cada vez, mas está a aumentar, dos entusiastas, não do gamer em geral, ok? Apesar de um aumento significativo, vai continuar a ser uma coisa de nicho, é a direção que está a ter. Um certo tipo de entusiastas irão virar-se para o Pinguim, e estão a virar-se para o Pinguim, pareceu-me inevitável, e acho que continuo a estar certo aí, portanto vai sempre ser uma minoria. Outra coisa que eu consegui prever é que, como estava, entre aspas, a virar moda, ias ver muita informação errada, muita coisa feita a 3 pontapés, e eu referi, eu tenho aqui aberto para te mostrar, porque tu podes ir rever o meu vídeo e ver que eu não estou a aldrabar, porque já tenho uns bons meses, que com a pressa muita gente ia querer testar, então ia utilizar o Linux da seguinte forma: next, avançar, instalar, play, número de FPS, apontar um número é maior ou menor, pronto, é isso, está testado. O número é maior ou menor. E não dá para utilizar o Linux dessa forma, e mais vale utilizar o Windows. E eu vou-te mostrar porque é que tu, que és uma pessoa normal, por muito que eu odeie o sistema operativo, nem é tanto o sistema operativo, são as políticas da Microsoft que eventualmente estão a destruir aos bocadinhos o sistema operativo, para quem é entusiasta. Mas tu, enquanto pessoa normal, digamos assim, eu acho que o Windows vai continuar a ser, se não para sempre, ainda por muito tempo, o sistema operativo ideal para ti. E eu quero utilizar, não é pessoal, eu vou utilizar o canal do JSUSense, porque o JSUSense representa o gamer normal. Já foi um youtuber no passado que gostava de ir a fundo do ponto de vista técnico. Atualmente ele tem sido muito superficial. Isso nem é bom nem é mau, atrai um público diferente, é para um público diferente. Mas o JSUSense representa aquilo que tu estás a fazer, aquilo que tu vais fazer. Portanto, eu vou utilizar isto não para atacar o youtuber, até porque do ponto de vista humano, digamos assim, eu acho que ele é genuinamente boa pessoa. Do ponto de vista técnico, discordo dele em muitas coisas, mas isso, somos seres humanos, não precisamos de concordar e gostar das pessoas. Uma coisa não tem a ver com a outra, está bem? Eu vou partilhar ecrã contigo e quero-te mostrar alguns vídeos dele. E mais uma vez, não é um ataque pessoal, até porque eu gosto do youtuber, é porque ele representa aquilo que alguns de vocês estão a tentar fazer e vão fazer, e vão perder tempo e vão voltar a usar o Windows. E usa o Windows, não percas tempo, a não ser que tu tenhas aquela coisinha aí dentro que gostes de aprender e explorar. E se for o caso, por favor, utiliza, tanto faz o que é que tu vais usar, aprende coisas novas. Eu acho que te vais divertir e vais ganhar boas ferramentas para o futuro, independentemente do que é que tu queiras usar. Problemas com driver da Nvidia, que, by the way, eu estou há 2 anos a dizer que as drivers da Nvidia estão a piorar, porque eu tenho lidado com problemas que aparecem com a Nvidia. Não uso a Nvidia para mim há muito tempo, mas tenho muitos PCs montados por mim com a Nvidia, e que se derem problemas sou eu que vou resolver. E alguns de vocês contratam o meu serviço através do site porque já têm problemas, e muitas vezes tem aumentado, a cena é essa, tem aumentado. A driver da Nvidia tem vindo a ficar mais problemática, muito gradualmente, mas está pior do que sempre esteve nos últimos 10 anos, ok?
E então tens aqui um vídeo de J2Sense a tentar identificar que existe um problema associado à driver da Nvidia. Não é um problema do Windows, ou pode ser, ou talvez não, mas um esforço para tentar perceber de onde é que vem o problema, se é realmente a Nvidia, se é do hardware, se é do Windows, se é do Windows mais a Nvidia. Um esforço para tentar chegar lá. Temos aqui um esforço para tentar resolver stuttering em jogos. Neste vídeo ele está a tentar resolver qualquer coisa relacionada com driver de Bluetooth, Wi-Fi, vê, tem coisas curiosas, engraçadas até, vê, explora o vídeo todo, são 15 minutos, talvez aprendas uma coisa nova, mas um problema de stutter, onde é que está o problema? Algures no sistema operativo, algures nas drivers, algures no software da motherboard, algures não sei onde, tentar encontrar especificamente qual é o problema, tentar resolver, e este és tu. Se utilizas, se és gamer e no PC, este és tu, eventualmente tu passas por isto. Depois temos aqui um aviso para cuidado com o Windows, porque SSDs e não sei o quê, by the way, sim, atualiza o Windows. Não é um problema genérico, era um caso muito específico, eu nem fiz vídeos sobre isto, porque de cada vez que há um update grande do Windows, existe um movimento coletivo de tentar encontrar um defeito e atacar o Windows por aquilo que ele não é. Eu adoro atacar o Windows por aquilo que ele é, mas não por aquilo que ele não é, e mais uma vez não, o Windows não está a queimar SSDs, tirando uma coisa tão absurdamente específica que nem justifica fazer notícia disso. Entre problemas da Nvidia, stutter de Wi-Fi e SSDs que morrem, não sei o quê, vamos continuar a usar o Windows e este és tu, certo? Porque no Linux vais ter uma lista de problemas, eu não digo piores ou melhores, digo diferentes, mas vais ter uma lista de dificuldades e barreiras, vais ter que ultrapassar. Depois, desativar spyware, este também és tu, eventualmente. Alguns de vocês gostam de desativar spyware pelo spyware em si, não gostam, compreendo. Aliás, até faço parte do clube, neste caso, identifico-me, mas alguns de nós gostam de reduzir coisas no Windows para o sistema ficar mais leve, e eu já fiz no passado benchmarks sobre disto, não vou perder tempo, não vou perder mais tempo, mas normalmente tu não ganhas desempenho quase nenhum, no sentido em que se depende da gráfica vai ser quase o mesmo. Nos jogos onde depende do CPU, tu se calhar passas de 180 FPS para 182 ou 183, se desmanchares o Windows todo. A cena é que tu notas a diferença no input lag, e eu não sou uma pessoa sensível a input lag, nada, não quero saber de input lag em casos normais, mas mesmo assim nota-se um bocadinho. E a previsibilidade de desempenho, estabilidade de desempenho, portanto o Windows fica mais fluido, os jogos é menos provável que um jogo tenha microstutter por causa de serviço de background, ainda que depois te faz um benchmark e vai dar quase ao mesmo. Portanto não é passar de 100 FPS para 200, é ter uma experiência onde o sistema é mais responsivo, tudo é mais imediato e o desempenho é mais previsível, digamos assim, tem menos oscilações, mas lá está. Vamos corrigir problemas de driver, vamos tentar corrigir problemas de outro tipo de drivers, vamos evitar destruir SSDs, vamos desativar coisas de fundo para a experiência ficar melhor, até que chegas tu, porque vamos fazer de conta que J2Sense és tu, vamos experimentar o Pinguim. E o que é que ele fez quando experimentou o Pinguim? Escolheu uma distribuição, vais ter que fazer, escolheu o Basite, carregou em Next e fez benchmarks e descobriu que o Linux dá muito menos desempenho, portanto, conclusão, fechou o assunto, o Linux perde desempenho, e pasmem-se com gráfica da AMD, onde o desempenho é sempre igual ou superior, tirando uma outra exceção. Este vais ser tu. Linux é para entusiastas, é para um público específico, não é para carregar em Next. E por uma questão de predisposição, é óbvio que te vai acontecer isto. Tu vais instalar o Windows, vais ter um problema e vais perder tempo, gastar tempo a tentar resolver. Quando instalares um Linux, a primeira dificuldade que tu tenhas, ou a primeira perda de desempenho, tu vais desinstalar porque a culpa é do sistema operativo. Portanto, o mindset é diferente. Algumas pessoas simplesmente nunca vão conseguir utilizar Linux, porque tu tens que fazer em Linux o mesmo que tu fazes com o Windows. Tu vais te deparar com uma dificuldade e vais ter que ultrapassá-la. Só que quando tu estás a entrar numa coisa nova, tu não fazes ideia por onde começar, a culpa não é de uma driver, a culpa não é da Nvidia, a culpa não é do Wi-Fi, a culpa não é de serviço de fundo, a culpa é do Linux, assim tudo no geral. Para os curiosos, o que aconteceu aqui,
que é o que te vai acontecer a ti se escolheres um sistema operativo de Linux à sorte, se carregares em Next em tudo, é uma lotaria autêntica, é o que sair na rifa, ok? Podes ganhar desempenho, podes perder, pode funcionar, pode não funcionar, porque isto obriga-te a parar um bocadinho e fazer escolhas e identificar coisas, ok? E eu previ exatamente isto neste vídeo meu, que é de quando? É de maio deste ano. Eu referi, podes ver o meu vídeo e perceber que é isso que eu estou a dizer. Olha, até estou com a mesma roupa e tudo, coincidência. Que simplesmente uma escolha errada num botão errado pode fazer. Eu mostrei em tempo real, eu gravei, utilizando uma ferramenta do CacheOS, de alterar o scheduler, onde eu no mesmo jogo eu ganhei e perdi dezenas de FPS carregando num botão errado, ok? O que aconteceu aqui, neste caso com o Jesus Santos em particular, não acho eu, segundo aqui o Air Max, que se tu queres aprender sobre Linux, se te interessaste, há vários, este é obrigatório. Air Max é obrigatório, ele é muito bom nisto, ele percebe tanto de hardware como do sistema operativo e é gamer há muito tempo, tudo há muito tempo, portanto ele sabe o que está a dizer, bem mais, 50 mil vezes mais do que eu, portanto ele é obrigatório se tu queres aprender sobre isto, ok? E ele identificou uma coisa que eu sabia que existia, mas que eu não sabia que existia no Basite, que foi o sistema que o Jesus Santos utilizou, foi o Basite, que eu não sabia que existia. Ou melhor, não sabia que existia esse problema no Basite, que é com processadores Intel. Exatamente o mesmo problema que existe em Windows, ainda hoje, ainda com muito menos, com processadores Intel com diferentes tipos de núcleos, com processadores Ryzen 9 que têm duas CCDs, uma com cache 3D, outra sem cache, onde dependendo do jogo que estejas a jogar, da versão de BIOS, da driver de chipset, dependendo de tudo, os núcleos podem ficar bem alocados ou não, e portanto o desempenho vai mudar muito de acordo com isso, não é? Eu acho que até virou meme quando os Ryzen 9 3D saíram a primeira vez, que os reviewers diziam todos, não, mas para isto funcionar bem tens que instalar isto, mais isto, exatamente isto, porque é preciso quase um manual de instruções para usar o processador a 100%, e que ainda existe atualmente, mas nos jogos principais está safe. Quando jogas um jogo que sai um bocado fora dos mais conhecidos, ainda vai acontecendo do jogo utilizar os núcleos errados, ok? Em Linux aconteceu isto. Só que há um problema, é que isto foi corrigido. Podes ver aqui a notícia, em 2022. Sorry, não estava a mostrar. Podes ver aqui a notícia, foi corrigida em 2022. A notícia é 2022. Esta questão da errada alocação de recursos e que te vai fazer perder desempenho em Linux. Estamos em 2025. O que eu não sabia, aprendi aqui no Air Max, é que supostamente o Basite, o sistema operativo que o Jay usou, não tem isto implementado. Por default. O porquê, não faço a mais pequena ideia. Não sei se existe um motivo, se é um acaso, não sei. Portanto, quando carregas em Next, quando tu vens de um histórico de utilizar o Windows e tentar resolver problemas, mas quando chegas ao Linux só carregas em Next e isso não funciona bem, é do Linux no geral, tu nunca vais conseguir usar Linux e para ti deves utilizar o Windows. Esquece, não percas tempo, há tantas coisas importantes na vida, não percas tempo com algo que para ti vai ser uma barreira que não vais conseguir ultrapassar, ok? Mais vale a ferramenta certa para o trabalho certo e também a ferramenta certa para a pessoa certa. O que eu previ aqui, e eu dei este exemplo, é que esta cena do scheduler não é exatamente isto, mas eu já sabia que isto ia acontecer. Porque mediante uma pequena característica, mediante o hardware que tu tens, ou a distribuição do Linux, ou um setting diferente que tu podes colocar, o desempenho vai mudar muito. E isto é uma característica de Linux, isto sim é uma característica geral de Linux, é que existem 500 formas de fazer a mesma coisa, os resultados vão ser diferentes, depende do que é que tu queres, do que é que tu tens, do hardware que tu tens, depende de muitas coisas, portanto, tens que perder um bocadinho de tempo. Eu sou um bocadinho fanboy do CacheOS, porque o CacheOS é onde eu fiquei há muito tempo. Eles têm criado ferramentas fantásticas, eles têm otimizado o kernel de uma forma fantástica, eles têm feito muitas coisas fantásticas, tanto é que muitos recursos criados dentro pelos desenvolvedores deste sistema operativo são utilizados por outros sistemas operativos, porque eles têm feito coisas fantásticas em termos de gaming, otimização de hardware e não sei o quê. Agora repara, eu vou abrir aqui, agora em tempo real, vou abrir aqui a ferramenta, portanto eu não estou com nenhum scheduler ativado. Como eu vi, se quiseres ver aquele meu vídeo onde eu mostro os FPS mudam drasticamente com um botão.
eu tenho isto desativado. Qual é o processo para alterar? Portanto, eu vou escolher o Scheduler, vou escolher este, e dentro do Scheduler eu tenho diferentes modos. Vou ativar este, carrego em aplicar, ele pede uma password e pronto. Está feito. Em tempo real. Não é preciso reiniciar, não é preciso fazer nada. Dependendo do hardware que eu tenha, do jogo que esteja a jogar, eu acabei de ganhar ou perder FPS. Ou o mesmo. Depende. Também existe a opção de não fazer diferença. Depende também dos settings que tu tens na BIOS para o processador. Mas, ok, não quero utilizar nada diferente. Desativar. Pronto, está desativado. O quão complicado é fazer isto? Nada, é extremamente simples. Qualquer macaco consegue escolher o Scheduler, o perfil do Scheduler, carregar em aplicar e meter uma password. Isto é extremamente simples. O que é extremamente complicado, difícil, que é uma barreira, é tu saber sequer que isto existe e antes de saberes que existe, estás predisposto a tentar saber aquilo que ainda não sabes que existe, percebes? É um bocado por aí. É por isso que uma pessoa normal nunca vai conseguir, não adianta os fanboys do Linux tentarem empurrar. Uma pessoa normal vai gastar tempo a identificar problemas com drivers da Nvidia, vai perder tempo a resolver stutter por causa da driver do Wi-Fi, vai perder tempo a descobrir se o SSD vai morrer, vai perder tempo a desativar serviços do fundo do Windows, mas nunca irá perder tempo a marcar uma opção dentro do Linux, porque tem que descobrir sequer que essa opção existe. Portanto, o que o Jay fez aqui está 100% correto. Ele representa a pessoa comum que chega a casa, carrega no on e se funciona, funciona. Se não funciona, se for no Windows, por desespero, tenta corrigir. Se for no Linux, volta para trás porque ele não sabe sequer por onde é que há de começar. E já agora, isto aqui, por exemplo, isto aqui, como é que eu sei? Vais ao wiki do CachyOS, que é dos melhores wikis que existe, e tens aqui os schedulers todos e tem aqui a descrição. Por exemplo, este aqui, dentro deste scheduler, BPFLand, que está aqui, BPFLand, ok? Tens vários modos e ele diz-te aqui o que é que são. Por exemplo, um deles, no gaming, é para dar prioridade aos P-Core em vez dos E-Core, nos processadores Intel, e para dar prioridade aos núcleos com 3D nos processadores Ryzen 3D que têm duas CCDs, ou seja, os Ryzen 9 3D. E porquê que há tantas opções? Porque bem-vindo ao mundo do Linux. Existem opções. Existir opções é uma coisa fantástica para quem é entusiasta e quer aprender, e é terrível para quem não quer perder um minuto porque torna-se lotaria. Eu vou carregar em next e o que vier à rede é peixe, e se for mau significa que todo o peixe no mundo é mau, porque o peixe que me calhou a mim foi mau, portanto não existe peixe bom. Bandidos, gosto muito, gosto para caralho, especificamente do CachyOS, sou muito fã, mas não é para todos. É só para alguns, e isso não é necessariamente bom, nem mau. Há muita coisa que não é para todos, ok? Isto não é para todos, isto é para alguns. Como eu fiz a previsão e acho que estou certo, é para entusiastas. Para um certo tipo de entusiastas é ótimo, mas um entusiasta nunca vai ser um público genérico, portanto não adianta forçar a barra, está bem? Bandidolas, por este vídeo é tudo. Beijinhos à prima. Tchau, tchau.